A taxa Selic está subindo, tem gente falando que ela vai passar dos 13% no final desse ciclo de alta. E em períodos assim, a maioria dos investidores pensam que somente ativos de renda fixa vão passar a render mais. Só que nem todo mundo está vendo que existem alguns fundos imobiliários que tendem a se beneficiar com a taxa Selic mais alta. Nesse vídeo aqui, eu e meu sócio, Felipe Almeida, vamos citar 3 fundos imobiliários e explicar a tese, né? Explicar o porquê eles tendem a aumentar os seus dividendos, sendo que um deles está com um dividend yield de 16% nos últimos 12 meses. Enfim, Filipão vai te mostrar que fundos são esses, qual é a tese e vai revelar se esses fundos atualmente passam ou não na estratégia do Clube do Valor de seleção de fundos imobiliários. Se isso parece interessante para ti, presta atenção, dedo no like e bola aí pro Felipe. Beleza, vamos falar do fundo imobiliário número 1 aqui direto, que é o VGIR11, o Valor ARE Fundo Imobiliário. Esse que é um fundo de papel focado muito mais em CRIs. A gente consegue ver isso por essa imagem que tá na tela, 85% praticamente do fundo em CRIs, em 15% em caixa, que ele tá buscando alocação ali. E aí nessa próxima imagem entra o ponto-chave que correlaciona esse fundo imobiliário com o título do vídeo. Ele tem simplesmente 100% de toda a sua carteira atrelada ao índice CDI. Ou seja, a rentabilidade média desse fundo vai girar na casa de CDI mais 4,7%, como ele próprio traz ali na carteira geral do fundo. Aí se a gente olha o histórico de rentabilidade sobre a cota de valor do mercado dos últimos meses, a gente vai ver que ele fica flutuando nisso. CDI mais 2,8 aqui, ó, no mês de novembro do ano passado. Aí chegou a bater CDI mais quase 5, teve meses mais fracos de CDI mais 1,1, CDI mais 2. Lembrando que essa rentabilidade ela já é isenta de imposto de renda, né? Já que o dividendo do fundo imobiliário não paga imposto para pessoas físicas. Outra coisa que vale a pena salientar do VGI é que ele tem uma carteira um pouco mais arrojado assim. Dos CRIs da carteira, 93% deles são aqueles chamados sem rating, ou seja, sem notas altas na avaliação de crédito. E apenas cerca de 6% tem uma nota acima de A-, tornando assim a carteira do fundo realmente um pouco mais arrojada. Quando a gente vai para o histórico de dividendos mês a mês, a gente já vê que no último mês o fundo voltou a pagar um pouco mais de dividendos justamente por causa da alta da Selic. Se a Selic sobe, o CDI sobe, consequentemente o dividendo desse fundo passa a subir também. E justamente por causa dessa alta, a gente viu notícias como essa. VGIR anuncia maior dividendo em 5 meses. Ah, Felipe, então é só a Selic subir que no outro mês o dividendo do fundo imobiliário já sobe junto, se for um caso como esse? E na verdade não. Todo fundo imobiliário de papel ele tem uma defasagem de 3 meses, ou seja, a Selic subiu hoje, ela demora cerca de 3 meses para refletir isso ali no dividendo. Então esse aumento que a gente tá vendo aqui do dividendo do fundo já é do aumento da Selic de uns 3 meses atrás. O aumento recente a gente ainda vai ver acontecer e vai acumular nesse dividendo. Aí vamos olhar para a performance da cotação do fundo nos últimos 12 meses. A gente vê uma queda de quase 5%, sendo que quando a gente considera o dividendo na conta, essa queda vira uma alta de 8%. E aqui está a diferença do dividendo. Ou seja, por causa da carteira atrelada ao CDI muito fortemente, esse fundo aqui se beneficia com a alta da Selic quando a gente fala em dividendo. Mas aqui entra a pergunta mais importante desse vídeo. Ah, Felipe, só porque os dividendos vão subir é hora de comprar? Que afinal de contas, o que a gente vive hoje no mercado de fundos imobiliários é uma queda no mercado geral. O IFIX do começo do ano para cá cai mais de 4%. A gente já falou bastante disso aqui no canal. Só que muita gente tem se animado para comprar fundos imobiliários nesse momento. Não à toa tem matérias ali falando que fundos imobiliários crescem e atraem novos investidores, isso no final de setembro desse ano. E aí eu fui ver os comentários de vocês nos vídeos recentes da gente e eu vi que tem muita gente pensando em comprar pesado, é o caso ali do Ângelo. Espero que caia ainda mais, consigo comprar mais. Estou comprando bastante, ele falou. Aí veio o Mário, que também comentou, essa é a melhor oportunidade para comprar e comprar muito, comprar muito. Então tem gente que tá tirando dinheiro do bolso para colocar ali em fundo imobiliário nesse momento. Só que tem um pessoal que tá com mais cautela. É o caso ali do Bernal, que teve 57 likes no comentário dele e falou assim, ó, para quem tava dentro, eu acho que é um momento terrível. Ou seja, para quem já tinha fundo imobiliário na carteira, tá vendo os ativos desvalorizando. Mas para quem tá fora, é um momento maravilhoso para entrar aos poucos e ir montando uma carteira para os próximos anos. Então é naquela. Não queria estar perdendo dinheiro, mas se for para comprar agora, eu quero. E nessa mesma energia veio esse outro seguidor aqui que falou, vai ficar mais barato ainda. Eu aguardaria ou iria montando posição aos poucos, mensalmente. É um cara que já tá mais cauteloso, porque ele, segundo ele, vai cair com certeza. Agora me conta você tá comprando fundo imobiliário, tá vendendo, tá mais cauteloso, o que é que você tá pensando? Quero ouvir também nos comentários desse vídeo. O grande ponto aqui que a gente precisa analisar isso tudo é muito fácil falar que é hora de comprar um ativo quando ele cai, só que quando você tá realmente vendo o seu patrimônio se desvalorizar ali com as quedas do
dos fundos imobiliários, por exemplo, o mais comum é que os investidores comecem a ficar em dúvida. Poxa, mas caiu demais, já caiu 5, 10%, será que eu vou continuar colocando dinheiro? E todo mês continua caindo. Ainda mais quando você vê que tem outros ativos, outras classes de ativos que se valorizaram muito no mesmo período. É o caso do S&P 500, por exemplo, que do começo do ano para cá, em dólar, subiu 50%. Ou o caso da própria renda fixa, que está pagando ali quase IPCA mais 7, 13% no tesouro pré-fixado. Aí o investidor pensa, poxa, como é que eu vou saber a hora certa? Se é realmente hora de comprar fundos imobiliários ou essas outras oportunidades eu não deveria estar aproveitando? E o ponto é que tem como fazer isso. Tem como saber a hora exata de comprar e de vender um ativo. E é fácil de demonstrar isso. Esse resultado que está aí na tela para vocês é de uma carteira de investimentos aqui do Clube do Valor, que considera boa parte dela em fundos imobiliários. É uma carteira bem arrojada. E mesmo assim, você vê que a performance em cima do índice Ibovespa é de praticamente 4 vezes nos últimos 15 anos. Tudo porque, baseado numa estratégia comprovada, a hora certa de comprar e de vender um ativo puxa essa rentabilidade para cima. E o mais legal de tudo isso que a gente fala em todos os vídeos para vocês é que a gente toda semana fornece novas vagas da nossa consultoria gratuita, que é justamente uma hora individual 100% gratuita, onde a gente vai olhar para a tua carteira de investimentos de forma individual e específica, para entender como é que esse sistema de alocação estratégica aqui pode se aplicar para você, para que você nunca mais tenha dúvida de qual é o ativo que você tem que comprar ou que você tem que vender. Para você participar, lê esse QR Code que está aqui na tela para você ou clica no primeiro link da descrição do vídeo, vai cair direto no formulário para se inscrever numa vaga como essa. Aí beleza, vamos para o segundo fundo imobiliário aqui do vídeo. Esse aqui que também é um fundo de CRIs, afinal de contas a gente está falando de fundos que são atrelados à Selic diretamente, mais de 81% do fundo alocado nesses ativos. E esse fundo aqui, ele tem estratégias diferentes que ele coloca ali no relatório. Basicamente 53% são estratégias de financiamento, 41% são estratégias estruturadas. E aí no próprio relatório do fundo ele define cada uma dessas estratégias ali, mostrando, por exemplo, que os créditos estruturados são operações de securitização. Basicamente ele tenta comprar fluxos futuros de uma outra empresa. Imagina lá que você é dono de uma incorporadora, você construiu ali 3, 4 prédios e já vendeu aqueles prédios. O ponto é que mesmo você vendendo, você ainda não recebeu todo o fluxo de pagamento daqueles investidores que compraram apartamentos, compraram uma casa na sua incorporadora. Tudo porque esses fluxos de pagamentos, normalmente de imóveis, acontecem ao longo de muitos anos. Aí justamente nesse momento você pode fazer um contato com a securitizadora, que ela vai chegar para você e vai dizer: ei, empreendedor, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar aqui, sei lá, 10 milhões de reais na tua mão para você continuar construindo teus prédios ali e seguir o teu negócio. Agora, em troca disso, você vai me dar todo esse fluxo de recebíveis dos imóveis que você já vendeu. E de forma bem superficial acontece algo desse tipo numa operação estruturada. E aí vamos seguir olhando esse fundo aqui. Um dos pontos que me chama a atenção é que ele é um fundo realmente também um pouco mais arrojado, uma vez que ele tem praticamente 10% de alavancagem sobre o patrimônio líquido dele, onde você vê que para cada 100 reais que esse fundo tem, ele investe 109 reais, ou seja, ele tem uma parcela de alavancagem ali. Aí vamos para os indexadores desse fundo e a gente vai ver que mais de 42% dele está atrelado ao CDI, então ele tem uma sensibilidade na variação da Selic também. E dentro das taxas de remuneração média, a gente vai ver um CDI mais 4,3, é uma taxa agressiva, lembrando que isso é isento de imposto de renda. E justamente pela alta recente da Selic, a gente também vê o dividendo desse fundo subir um pouco nos últimos meses. Tudo isso acontece enquanto esse fundo imobiliário aqui está abaixo do PVP de 1, ele está com 10% de desconto na cota, digamos assim, e a gente também vê uma trajetória descendente, tanto na cota patrimonial quanto na cota de mercado desse fundo nos últimos meses. Olhando de forma de porcentagem, a queda foi de 7,6% na cota, e se a gente considera os dividendos nessa conta, a gente vê na verdade uma alta de 7%. Então esse é mais um fundo que se beneficia da alta da Selic por causa do indexador dele. A gente está falando aqui do Risa Akin, o fundo de código RZAK11. E aí aqui fica uma outra grande questão que a gente precisa responder. Poxa, Felipe, como é que esses fundos se beneficiam da alta do CDI, mas a gente vai olhar para a cota do fundo e ela tá caindo pra caramba? Afinal, o Risa Akin tá assim, né? Caindo quase 8%. E essa é uma ótima pergunta. Esses fundos imobiliários aqui, especificamente, quando a Selic do nosso país varia, que puxa o CDI para cima ou para baixo, eles são afetados de duas formas diretamente por essas variações. A primeira é o aumento do dividendo se a Selic subir, que é o que a gente tá falando nesse vídeo aqui. Já que os CRIs tendem a pagar uma rentabilidade cada vez mais alta, porque eles são atrelados ao CDI, o dividendo do fundo vai subir. Só que o segundo impacto que eles têm é a famosa marcação a mercado. Aí toda vez que o CDI sobe, já que os CRIs vão pagar mais dentro daqueles fundos imobiliários ali, o preço unitário daqueles CRIs ele precisa cair. E aí a cotação do fundo imobiliário cai junto. Funciona muito bem como uma balança, como eu encontrei ali no site do Investidor Sardinha. Grande Raul, abraço para ele. Quando a taxa de juros sobe, os preços dos títulos de renda fixa, de CRIs, acabam caindo. E eu nem expliquei esse movimento muito em detalhes, porque a gente fez esse vídeo aqui recentemente, pode procurar aqui no canal, mostrando
explicando em detalhes, com histórias, como é que a marcação a mercado funciona, por que esses títulos de renda fixa estão caindo. Ah, Felipe, eu pensei que era só chegar e comprar esses fundos imobiliários atrelados ao CDI aí, ganhar um dividendo maior, já que a Selic tá alta e acabou a minha história. Mas a verdade é que não é tão simples assim. Nada no mercado financeiro é tão simples para ganhar dinheiro. Senão, você vai fazer exatamente o movimento de manada. Que nem pessoas que compram fundos imobiliários só porque eles estão com dividend yield maior nos últimos 12 meses. Ou a pessoa que compra renda fixa quando a taxa Selic está mais alta, que puxa a rentabilidade. Ou a pessoa que compra ações quando está tudo muito lindo, tudo subindo. Ou seja, compra mais caro. Por isso que é tão importante ter uma estratégia clara. Para fundos imobiliários, aqui no Clube do Valor, a gente tem duas estratégias diferentes, sendo a principal delas a fundos imobiliários classe A, que visa comprar os 15 fundos imobiliários mais perenes e mais consolidados do mercado do Brasil. Justamente tentando aproveitar o melhor dos mundos do fundo imobiliário. A segurança, a consolidação que eles têm e o alto dividendo mensal que eles costumam pagar. Para selecionar esses 15 fundos imobiliários, a gente passou uma lista de 4 filtros diferentes até comprar os 15 maiores fundos do mercado. Inclusive, se você quiser conhecer detalhes de como é que a estratégia classe A funciona e 7 fundos imobiliários que essas sim estão dentro dos fundos mais perenes e consolidados da bolsa, eu vou deixar um link aqui embaixo para você baixar um e-book que eu mesmo escrevi contando tudo isso. Inclusive, os 2 primeiros fundos imobiliários que a gente citou no vídeo de hoje, eles não entram atualmente na estratégia fundos imobiliários classe A. Isso se dá justamente porque eles têm um baixo valor de mercado comparado a alguns outros. O RISA-AC, por exemplo, ele tem cerca de 770 milhões de valor patrimonial e o VEGIR, que foi o primeiro, cerca de 1,4 bilhão. Sendo que o fundo imobiliário com menor valor patrimonial da estratégia, ele tem mais de 2 bi de reais. Então, o único fundo desse vídeo que entra atualmente da estratégia é o terceiro que eu vou te falar agora. Mais um fundo de CRIs, praticamente 97% alocado nesse tipo de ativo, e aí a gente vê aqui também quase 98% do fundo atrelado ao CDI. Tudo isso com taxas de remuneração que giram em torno do CDI mais 2,3. Aí você vê uma taxa menos agressiva do que o RISA-AC, né, por exemplo. Então aqui você já tem uma ideia de que a carteira do fundo talvez tenha menos risco. E na parte de dividendos a gente vê algo parecido. Recentemente o fundo conseguiu ali subir um pouquinho o dividendo pago por causa da alta Selic. Ele vem distribuindo exatamente o resultado gerado por cota no mês, nesse caso foi R$1,02, e ainda tem uma reserva acumulada aí de 18 centavos. E esse que foi um fundo que recentemente captou R$1 bilhão para fazer novos investimentos em CRIs recentemente. Aí até mês passado eles já tinham alocado 680 milhões dessa grana, com taxa de remuneração girando ali em torno de CDI mais 2. E no último relatório eles divulgaram mais uma alocação de 316 milhões de reais, praticamente finalizando ali o R$1 bilhão que eles tinham na oferta. Ou seja, o fundo estava com bastante dinheiro em caixa, agora não está mais, conseguiu encontrar os CRIs que eles queriam ali para investir. Aí olhando para a performance da cota, nos últimos 12 meses ela teve um alto de 2% e com dividendos ela subiu 14%. Então sim, quanto maior a Selic, maior vai ser o dividendo desse fundo aqui, e eu tô te falando do KINEA Recebíveis Imobiliários, o KNCR11. Esse tá dentro da estratégia Fundos Imobiliários Classe A, entre os 15 mais consolidados e perenes da bolsa. Beleza, então a gente falou sobre esses 3 FIIs, te mostrei que 2 deles não entram na estratégia e um entra. Agora, se você quiser entender essa história de por que os ativos de renda fixa se desvalorizam nesses momentos de alta da Selic, assiste esse outro vídeo. Eu te contei recentemente tudo isso em detalhes, eu vou estar te esperando por lá.